Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai esteja com você. Hoje é terça-feira, 27/10/2020 e vamos dar início a partir de hoje a uma série de estudo bíblico sobre o livro de Gálatas. Gálatas é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E eu quero lhe convidar a estar conosco. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Tenha em mãos uma Bíblia para você acompanhar conosco a leitura para a glória de Deus. Vamos iniciar o nosso estudo, a nossa série de estudo bíblico, com a introdução da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. A carta do apóstolo Paulo, segundo alguns estudiosos, é a primeira carta escrita por Paulo. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. Na segunda viagem missionária, Paulo atravessou a Frígia e a região da Galácia, conforme Atos 16:6, e aí fundou comunidades. Depois, essas comunidades foram visitadas por Paulo, conforme Atos 18:23. O livro dos Atos mostra que Paulo permaneceu longo tempo em Éfeso. Foi aí, provavelmente, que o apóstolo Paulo teve notícia de um ataque contra ele e contra a sua doutrina em meio às comunidades da Galácia. Alguns judeus cristãos, ligados a certo círculo de Jerusalém, queriam impor aos pagãos convertidos a circuncisão e a observância da lei mosaica. Além disso, ridicularizavam Paulo, negando a sua autoridade de apóstolo, porque ele não pertencia ao grupo dos 12. Diziam que Paulo e a sua doutrina sobre a caducidade da lei era invenção, ou seja, alguns judeus diziam que a doutrina de Paulo era uma invenção. O evangelho que Paulo pregava foi inventado por Paulo, que Paulo não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Vale lembrar aqui que em Mateus capítulo 10, Jesus ele chamou 12 apóstolos. E Paulo, por não ser um seguidor de Jesus de Nazaré, por Paulo não estar incluído entre os 12 discípulos ou 12 apóstolos que Jesus escolheu em Mateus capítulo 10, os judeus não consideravam Paulo como um dos apóstolos e não levavam em consideração o evangelho pregado por Paulo. Então, tanto Paulo como apóstolo e o seu evangelho e a sua doutrina era rejeitada com muita força pelos judeus.
Diziam também que a doutrina sobre a caducidade da lei era invenção de Paulo e não correspondia ao pensamento da igreja de Jerusalém. A carta aos Gálatas foi escrita no fim da estadia de Paulo em Éfeso, provavelmente no inverno de 56 a 57. A única carta de Paulo que não começa com ações de graças e não termina com bênção, fato que testemunha a sua indignação, é a carta aos Gálatas. Então, a carta escrita por Paulo aos Gálatas é a única carta de Paulo que não começa com ações de graças, onde Paulo ele não dá início com a gratidão pelos irmãos. Pelo contrário, Paulo inicia a sua carta de uma forma dura, de uma forma onde ele reivindica o seu apostolado. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isto. Porque se você tem um chamado, você deve, assim como Paulo, reconhecer quem lhe chamou e a sua autoridade. Louvado seja Deus por isto. De fato, em tom agressivo, Paulo defende o seu apostolado e a doutrina, reafirmando que o evangelho nada tem a ver com a lei mosaica, nem com qualquer outro tipo de espiritualidade legalista. A carta aos Gálatas foi definida como o manifesto da liberdade cristã e universalidade da igreja. Daí a sua importância. Contudo, a libertação de quê e para quê? A carta escrita por Paulo aos Gálatas é um chamado para a liberdade, para sair da prisão. Prisão de quê? É o que nós iremos ver ao decorrer desta série. Libertação de uma vida programada externamente por um minucioso código de regras e leis que conservam o homem numa atitude infantil diante da vida. Liberdade para uma vida adulta e consciente, graças ao uso responsável da liberdade. A vida do homem não deve ser determinada por um código de leis, mas por compromisso pessoal e íntimo com Cristo, que está presente no profundo do ser. A liberdade é conduzida pelo amor a si mesmo e aos outros, amor que é compromisso ativo com o crescimento do outro. Ao ler, ao estudar, ao analisar, ao pesquisar a carta aos Gálatas, nós, eu, você, somos convidados a uma séria revisão. Onde está a motivação fundamental que dirige a nossa vida cristã? Numa série de observâncias mecânicas de leis e ritos, ou no compromisso com Jesus Cristo, que se realiza através do amor responsável e criativo? Através da carta aos Gálatas, não só da sua leitura, mas do seu estudo, a igreja, eu, você, somos convidados a fazer essa revisão de vida. E é justamente isto o que nós iremos fazer. Um estudo bíblico, uma série de estudo baseado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde através desse estudo estaremos também fazendo uma revisão da nossa vida cristã. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Baseada em regras, baseadas em preceitos estabelecidos por homens, ou baseada no amor a Cristo?
o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Quem foi Paulo de Tarso? Depois de Jesus, Paulo foi e continua sendo até hoje o maior missionário que esta terra já conheceu, o maior teólogo, um homem que deu a sua vida pelo Evangelho, que era rico e se fez pobre pela causa de Jesus Cristo. Quem foi Paulo? Paulo foi também um judeu de sangue, conforme diz Atos 21, 39. Também foi um zeloso da lei, conforme diz Filipenses 3, 5 ao 6. Estudou aos pés de Gamaliel, Atos 22 e o 3. Nasceu em uma das cidades mais importantes de sua época, chamada Tarso, conforme Atos 9 e o 11, 21 e o 39. Paulo também pertencia a uma das tribos mais importantes de Israel, a tribo de Benjamim, conforme diz Filipenses 3, 5 ao 6. Viveu em Jerusalém. Assim se entende como Paulo, nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, conforme Atos 22 e o 3, 26, 4 e o 5. E como ele tinha uma irmã casada que morava em Jerusalém, conforme Atos 23 e o 16. Provavelmente, Paulo viveu na casa de sua irmã, em Jerusalém. Paulo era um grande líder no judaísmo. Paulo também falava várias línguas, conforme diz 1 Coríntios 14 e o 18. Sua profissão. Paulo tinha a profissão de fabricante de tendas e de outros objetos de couro, conforme diz Atos 18 e o 3. Alguns exegetas acham que Paulo tinha aprendido esta profissão durante a sua estadia em Jerusalém, enquanto estudava aos pés de Gamaliel. Pois assim dizem, o ideal do bom rabino era ter uma profissão e viver do próprio trabalho. Neste caso, a profissão e o trabalho teriam um papel apenas secundário na vida de Paulo. O importante seria, de fato, ele ser um rabino ou doutor. Mas como já vimos, ao que tudo indica, Paulo não estudou para ser rabino ou doutor. Nem é certo que este ideal de rabino já existisse assim no primeiro século. E como ainda veremos, a profissão e o trabalho tinham um papel não secundário, mas sim bem central na vida de Paulo. O mais provável é que ele, como todo menino daquele tempo, tanto no mundo grego como no mundo judeu, tinha aprendido a profissão do próprio pai, isto é, lá mesmo em Tarso. A profissão era uma característica da família, passava de pai para filho. O aprendizado na oficina do pai, isto é, lá mesmo em Tarso. A profissão era uma característica da família, passava de pai para filho. O aprendizado na oficina do pai começava aos 13 anos de idade e durava 2 ou 3 anos. O menino tinha que trabalhar de sol a sol, obedecendo a uma disciplina rígida. Ele aprendia a profissão do pai, ou para ter um meio de vida, ou para se capacitar na condução dos negócios como um sucessor do pai. Isto dependia do tamanho da fortuna e do negócio do pai. Paulo fazia questão de dizer que era cidadão de Tarso, conforme Atos 21 e 9, e cidadão de Roma, conforme Atos 16, 35, 22 e o 25, e que tinha esse direito não porque o comprou, mas por nascimento, conforme Atos 22 e o 28. Com outras palavras, recebeu-o do Pai. Ou seja, Paulo afirma que
a sua cidadania romana foi adquirida por intermédio do pai de Paulo. Isto quer dizer que o pai de Paulo não era pobre, pelo contrário, era da elite da cidade, pois mesmo sendo judeu, chegou a apropriar-se do direito de cidadão de Roma, a ponto de poder passá-lo para os filhos. Alguns intérpretes acham que o pai de Paulo, sendo fabricante de tendas, tinha produzido tendas para o exército romano, que precisava delas para suas numerosas expedições militares. Assim, eles explicam como ele, sendo judeu, possa ter recebido o título de cidadão de Roma como um direito hereditário. Deste modo, é provável que Paulo tenha aprendido a profissão de fabricante de tendas, não tanto para ter um meio de sobrevivência através do trabalho, mas muito mais para poder suceder o pai na condução dos negócios. A conversão para Cristo modificou todos estes planos. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Através da conversão de Paulo a Cristo, todos esses planos de ser um grande fabricante de tendas, de ser um grande empresário, mudou tudo. Como diz em Isaías capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o meu caminho os vossos caminhos. O plano de Deus, o projeto de Deus para a vida de Paulo era outro, conforme diz Atos 22 e o 14. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 14, que diz assim: e ele disse: o Deus de nossos pais te designou. A palavra designou ou designar significa marcou, ou seja, Deus está dizendo a Paulo, através do profeta Ananias, que Deus marcou Paulo, que Paulo ele foi designado, ele foi vocacionado, ele foi escolhido. Deus designou, Deus escolheu, Deus marcou, Deus determinou que Paulo seria um apóstolo dos gentios. Louvado seja Deus por isto. Glória a Deus por isto. O Deus de nossos pais o destinou a conhecer a sua vontade, a ver o justo e a ouvir a sua própria voz. Glória a Deus por isto. A Bíblia Católica, a edição catequética da Bíblia Católica diz: o Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade e visses o justo e ouvisses a palavra da sua própria boca. Glória a Deus por isto. A soberania de Deus prevaleceu sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que tinha como profissão de fazer tenda, que tinha como na própria cultura da família em dar continuidade aos negócios, todos os seus planos, todos os sonhos, projetos foram aniquilados por intermédio do próprio Deus, pois Deus havia escolhido, Deus havia predestinado Paulo para ele ser apóstolo, mestre e doutor dos gentios. E você? Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Qual o seu plano de vida? Glória a Deus. Tenha certeza que a vontade soberana de Deus
irá prevalecer na sua vida. E glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Porque, conforme diz em Romanos 12 e o 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Louvado seja Deus por isto. Como o Novo Testamento apresenta o apóstolo Paulo? De duas formas, antes e depois do seu ministério. O Novo Testamento, especificamente o livro de Atos em diante, apresenta a vida de Paulo em duas etapas, em duas fases, em dois tempos. Primeiro tempo, antes de ter o encontro com Jesus. Segundo tempo, depois do encontro com Jesus. A Bíblia, ela vai nos apresentar Paulo na sua primeira fase, antes de conhecer, de ter um encontro com Cristo. Ela vai nos apresentar Paulo como uma fera selvagem. Saulo era o seu nome mais conhecido, onde ele estava com a sua carne ativada, desconectado da vontade de Deus, desconectado de Cristo, sem conhecer Cristo. Saulo com a sua carne ativada. Atos capítulo 9, versículo 1. Atos 9 e o 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Observe o que diz o versículo 1 do capítulo 9 de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças. Esta palavra respirando ameaças, no grego, traz a ideia de uma fera que está solta sobre a sua vítima para a devorar, destruir, acabar, matar. Este era Saulo. É assim que a Bíblia, o livro de Atos, nos apresenta Saulo na sua primeira fase de vida. Uma fera solta, uma fera selvagem, querendo destruir, aniquilar a igreja. Ele próprio diz, Paulo diz, na sua carta escrita a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 13, abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 13. Paulo vai dizer assim: A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Olhe quem era esse homem. Ele era um blasfemo, um perseguidor, um opressor. Ele oprimia os irmãos, ele blasfemava da igreja. Capítulo 15 de 1 Coríntios e o versículo 9, ele vai dizer assim: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Já em Atos capítulo 8, versículo 3, está escrito assim, Atos 8 e o 3: E Saulo assolava a igreja. Assolava a igreja. Olha a expressão que a Bíblia está usando para nos mostrar o que Paulo ou Saulo fazia com a igreja. Ele assolava, assolar, afligir,
assolar, arrasar, destruir. Era isto o que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele fazia. Ou seja, Paulo, que é o mesmo Saulo, ele era um assassino, um matador, um exterminador de crente. Este era Saulo. Este era Saulo, a fera selvagem, o exterminador. Ele exterminava, ele matava os crentes. Essa fera também perseguia não só os crentes, mas a religião dos crentes, o evangelho dos crentes e o dono dos crentes. Conforme diz Atos capítulo 26, versículo 9 ao versículo 11. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, versículo 9 e o versículo ao 11, que diz assim: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obrigava a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Isso é Paulo dando o seu testemunho do que ele fazia com a igreja, de como era esse homem antes de conhecer Cristo, de como era a atitude deste homem antes de ter o encontro com Cristo. Em capítulo 1, versículo 13 de Gálatas, ele vai dizer assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Este era o apóstolo Paulo, ou Saulo, uma fera furiosa, totalmente livre, que não só matava os crentes, mas dava o seu voto para matar também, conforme Atos 22 e o 11. A perseguição que Paulo ou Saulo fazia à igreja era também uma perseguição psicológica na mente dos crentes. Ele entrava nas casas, nas sinagogas e dizia: ou nega esse Jesus, ou eu prendo e mato. Era assim que Saulo agia. Saulo também era um touro selvagem, que Deus vinha trabalhando para o amansar, conforme Atos 9:5 e 26:14. Ficamos sabendo por esses textos que, pela primeira vez, Saulo chama Jesus de Senhor. Por quê? Veja Atos 7, 55 ao 58. O Espírito Santo estava em Paulo, mesmo ele batendo, mesmo ele prendendo e matando os crentes, pois nós podemos ver, pelo que está escrito em Coríntios capítulo 12, Coríntios capítulo 12 e o versículo 3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz,
Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ficamos sabendo, por 2 Coríntios 12 e o 3, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser por intermédio do Espírito Santo. Isto significa dizer que Paulo, ao pronunciar em Atos 9, Senhor Jesus, como ele diz aqui, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 4 e o 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, conforme nós vimos em 1 Coríntios 12 e 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não estiver nele. Isto significa dizer que Paulo ou Saulo era um filho de Deus, mesmo ele perseguindo a igreja, mesmo ele fazendo o que ele vinha fazendo, ele era um eleito, ele era um escolhido de Deus que estava com a sua carne ativada. E nós podemos ver Atos 9,15, que Paulo era eleito de Deus, que Paulo ele era escolhido de Deus. Podemos ver também capítulo 1, versículo 15 de Gálatas, que ele vai dizer: Mas aprove a Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Paulo era eleito. Paulo ele era um escolhido de Deus. Porém, com a sua carne ativada e o Espírito Santo apagado. Conforme dizem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apague o Espírito. O Espírito Santo, ele foi ativado na vida de Paulo através da palavra. Conforme diz Atos, capítulo 7, 55 ao 58. Cada vez que Paulo espancava, forçava os crentes a blasfemar do nome de Jesus, cada vez que ele prendia, que ele matava os cristãos, e os cristãos não murmuravam, pelo contrário, eles glorificavam a Deus. Cada vez que isto acontecia, o Espírito Santo estava dando umas ferradas na consciência do touro bravo de Saulo. Mas esse touro não quer amansar. Veja o que Jesus faz com Saulo. Veja o que Jesus faz com a fera, com o touro bravo. Atos 9, do versículo 1 ao versículo 4. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, olha a expressão, e caindo por terra.
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O touro bravo caiu por terra. O domador de touro bravo vence o touro bravo e o bota em terra. Aqui termina a primeira fase da vida do apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso. Era uma fera solta, uma fera brava, que foi domada, que foi parada pelo domador de touro bravo, chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. A segunda etapa da vida de Paulo fala da preparação para o ministério entre os gentios. Paulo é levado cego a Damasco, conforme Atos 9, 8 ao 9. Do versículo 10 ao versículo 18 de Atos 9, entra o ministério de Ananias na vida de Paulo. Ananias vai, entrega a mensagem a Paulo, e Paulo se entrega a Jesus, e diz a Bíblia, e levantando-se, foi batizado. Ali não tinha água. Que batismo foi este? O batismo de revestimento. Naquele momento em que Paulo se converteu a Jesus, ele foi revestido de poder. Ele foi revestido pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia, em Atos 9, a partir do versículo 19, no versículo 18, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Foi revestido de poder. A partir do versículo 18 de Atos 9, Paulo, ele começa a pregar e diz, e logo, ou seja, assim que foi curado, batizado e revestido, Paulo pregava, Paulo falava, afirmando que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido, o Rei que Israel esperava. Veja o versículo 22 de Atos 9, que diz: e confundia os judeus, demonstrando, provando que Jesus era o Cristo. Do versículo 20 e o 22, temos duas pregações diferentes em tempos diferentes. Preste minha atenção aqui. Em Atos capítulo 9, versículo 20, nós temos uma pregação. Em Atos capítulo 9, versículo 22, nós temos outra pregação. Na primeira pregação, em Atos 20, diz assim: e logo nas sinagogas pregava, afirmava, falava que Jesus era o Filho de Deus. Versículo 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando, veja a expressão, provando, que aquele era o Cristo. Paulo, no versículo 20, ele pregava. No versículo 22, ele provava. Ou seja, entre o versículo 20 e o 22, nós temos um espaço de 3 anos. Versículo 20 e o versículo 22 de Atos 9
temos duas pregações diferentes em tempos diferentes. No versículo 20 de Atos 9, Paulo apenas afirmava, Paulo declarava. Já no versículo 22 de Atos 9, Paulo demonstra, Paulo prova que Jesus é o Filho de Deus. Demonstrar é provar uma tese, um fato, um acontecimento. Do versículo 20 para o versículo 22, há um espaço de 3 anos. Onde esteve Paulo durante estes 3 anos? Ficamos sabendo por Gálatas capítulo 1, que Paulo esteve 3 anos no deserto da Arábia, recebendo a revelação do Evangelho da graça de Deus. Ele esteve 3 anos no deserto da Arábia, sendo preparado, sendo qualificado por Deus para levar o Evangelho da graça de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim, Oséias 2 e o 14, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu não sei qual o seu deserto. Eu não sei qual o deserto que você está a viver agora, mas eu quero lhe dizer que este deserto que você está a enfrentar agora é uma preparação de Deus para a sua vida. Deus está te preparando neste deserto para uma grande obra que Ele tem a fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus por isto. Vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso da introdução da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas diz assim, conforme nós lemos no início do nosso estudo. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. No capítulo 1 e o versículo 1, Paulo ele vai trazer uma apresentação, a importância que Paulo ele vai dar ao seu nome. Ele vai dizer Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Apóstolo quer dizer enviado. Ou seja, Paulo, ele vai trazer no primeiro versículo da sua carta aos Gálatas que ele é apóstolo, que ele foi enviado não por homem, mas por Jesus Cristo e por Deus. Por que Paulo vai dizer isto? Porque Paulo vai se apresentar aos irmãos da Galácia desta forma, por conta da rejeição ao seu ministério, por conta da rejeição ao seu chamado. A maioria dos irmãos, dos judeus principalmente, eles não aceitavam Paulo como apóstolo. Eles não acreditavam no chamado de Paulo. Eles não criam que Paulo era apóstolo, igualmente a Pedro, Tiago, João e os demais que foram chamados por Jesus de Nazaré. E Paulo, ele vai se apresentar no capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, como Paulo,
apóstolo. Isto é convicção do chamado. Isto é certeza do chamado. E eu quero aqui abrir um parêntese para dizer a você que quem te escolheu, que quem te chamou foi Deus. Foi Deus quem te escolheu. Pouco importa se as pessoas aceitem ou não aceitem o seu chamado, mas você, assim como Paulo, você deve ter a convicção, você deve ter a certeza dentro do seu coração que quem te escolheu, que quem te chamou foi Deus. E é assim que Paulo, ele vai dar início, ele vai iniciar a sua carta aos irmãos da Galácia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus por isso. Além de Paulo ele se apresentar como apóstolo, ele também apresenta o Cristo e o Deus Todo-Poderoso. O Cristo como o Messias e o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou Jesus Cristo. Glória a Deus por isto. No versículo 4, ele vai dizer assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Glória a Deus. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. No versículo 4, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar o que Jesus, ele fez. O que Jesus, ele fez por cada um de nós. Onde fala da entrega espontânea de Jesus para cumprir, para fazer a vontade de Deus. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele se deu a si mesmo de livre e espontânea vontade. Jesus, ele morreu, ele se entregou à morte de livre e espontânea vontade por cada um de nós. Glória a Deus por isto. Ou seja, Jesus nunca fez nada para buscar a glória das pessoas. Jesus, ele nunca fez nada para ser glorificado, para ser exaltado, buscando honra, buscando glória das pessoas. Jesus, ele se deu a si mesmo, segundo a vontade de Deus. E é o que Deus, ele quer de cada um de nós. Que cada um de nós venhamos nos entregar. Que cada um de nós venha dar a nossa vida ao nosso Deus, a sua obra, a sua vontade, atendendo ao nosso chamado. Quanto a isto, o apóstolo Paulo, ele vai escrever em Atos 20 e o 24: mas a minha vida em nada tenho por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da glória de Deus, ou da graça de Deus. Este é o chamado que Deus tem para a minha vida,
que Deus tem para a sua vida, dar testemunho, testemunhar do Evangelho da graça de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus, ele não buscava a glória de homens. Jesus, ele não fazia nada, absolutamente nada, para buscar o reconhecimento das pessoas. Jesus, ele não fazia absolutamente nada para buscar glória, para buscar reconhecimento das pessoas. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5 e o versículo 41. Jesus disse: eu não recebo glória dos homens. Vou repetir. Eu não recebo, disse Jesus, glória dos homens. Capítulo 7 de João, versículo 16 e o 17, diz assim, e o 18. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória. Nada faça buscando glória das pessoas. Nada faça buscando a exaltação das pessoas. Quer fazer? Faça, mas faça por amor. Capítulo 16 de Romanos. Romanos capítulo 16, versículo 8, diz assim, Romanos 16 e o 8. Melhor dizendo, 1 Coríntios 16 e o 14, diz assim, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16 e o 8, diz assim, todas as coisas, todos os vossos atos, sejam feitos por amor. Ou seja, tudo o que você fizer, coloque amor. Coloque o amor de Deus e tudo será bem feito. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Isaías capítulo 42, versículo 8 está escrito que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, conforme diz em Coríntios, quer comais,
quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus ele seja glorificado na sua vida. Que Deus ele seja exaltado em sua vida. Aqui nós concluímos a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Graça e paz e até a próxima.